Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, nesse momento, nos concentrar nas nossas tarefas espirituais, no aprendizado das lições da noite, que vai nos ajudar, a guardarmos a esperança, a estarmos mais ligados às nossas tarefas aqui na terra, como filho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, pedindo a Ele o seu socorro sempre para o nosso estudo, para as nossas atividades da noite, sabendo que Jesus nos ampara sempre, Ele que dirige as nossas tarefas. Se estivermos também ligados a Ele, com certeza seremos instrumentos de Jesus junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. A Ti, Jesus, a nossa gratidão. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, é a nossa prece de sempre, que assim seja. Nós vamos estudar sempre no início, a Vozes do Grande Além, o livro, e ele nos traz uma lição preciosa, nos trazendo sobre suicídio e obsessão. Então, é uma lição que vai nos ajudar a compreender porque chegamos nesses momentos, tão difíceis da nossa vida, que é o caso do suicídio e da obsessão. E ele é um espírito que vem nos ajudar até mesmo com a história dele. Mas é uma história rápida, de fácil entendimento, E ela traz muito assim do Evangelho, a história desse irmão. É do nosso irmão em espírito, é da nossa irmã Hilda, ela em espírito, E ele inicia dizendo assim: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Veja bem, a gente vai raciocinar em toda essa lição sobre a diferença que tem essas duas palavras, tanto aqui na Terra, no mundo físico, como no mundo espiritual. Ela tem o mesmo significado. E ela começa dizendo assim: uma delas, a primeira palavra, é consciência. Abre aspa e fecha aspa, é a consciência. A outra é a responsabilidade. Então, são duas palavras muito diferente aqui na Terra e na vida espiritual, com significado muito diferente, Porque a gente muitas vezes aqui encarnado não temos essa grande responsabilidade, não temos essa consciência da nossa responsabilidade como espíritos encarnados. Então ela vai nos dizer, no plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, que é a consciência. Muitas vezes a gente sufoca a nossa consciência. E iludir, olha só, sufocar a primeira, que é a consciência, e iludir a segunda, temporariamente. Mas no campo da verdade eterna não será possível adormecer ou enganar uma e outra. Então, veja bem, aqui a gente consegue, enganar a nossa consciência. Eu sei, eu preciso, eu devo, mas a gente distorce, E iludir temporariamente, é só que enquanto estamos aqui. Porque ao sairmos do corpo físico, a nossa consciência é como um filme, traz toda a nossa existência. E conseguimos também, temporariamente, iludir, sufocar a primeira e iludir a segunda, que primeiro é a consciência e a outra palavra é a responsabilidade. Então, quando estivermos na vida espiritual, nós vamos sentir o peso da nossa consciência por não ter cumprido com responsabilidade as nossas tarefas espirituais aqui no corpo físico. Então, essas duas verdades são eternas. Consciência e responsabilidade são eternas.
Então, não vai ser possível a gente adormecer ou enganar uma e outra, nem a consciência e nem a responsabilidade. E ela continua dizendo, a consciência revela-nos tais quais somos. A nossa consciência, ela revela tais quais somos, seja onde for. E a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas e compromissos. Veja bem, né? A gente vai chorar muito. Como a gente vê muitos irmãos chegarem a dizer para a gente, né, já fora do corpo, que ele apenas tem que reclamar dele mesmo, porque a consciência dele, ele tinha certeza que ele sabia, mas ele não teve a responsabilidade de buscar essa consciência renovada, melhorada, né? Então, veja bem, a nossa responsabilidade, ela nos marca a fronte. Todos que nos verem fora do corpo físico, verem diante da nossa consciência que está na nossa fronte, as culpas, merecimentos e compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, agora que estamos no corpo, né, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejo. Veja bem, que a gente tenha cuidado enquanto estamos desfrutando dessa estada no corpo físico. Porque, né, a gente tem que ter cautela, cuidado, usar da responsabilidade para vivenciarmos aqui, né, a nossa consciência reta dentro dos nossos compromissos. Porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. O pensamento. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Tudo que fizermos, não vamos fugir, né, da nossa ação. Que fizermos aqui como encarnado, no campo da ação, fica grafado na nossa consciência. E se estivermos a responsabilidade, como nos convida essa leitura dessa noite, a gente vai saber usar as nossas consciências com responsabilidades, né? Então, por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos, humilde companheira que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade da queda a que se arrojou infelizmente. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. Então, o pensamento não bom, ele é como um fruto podre que a gente coloca na nossa mente, na casa da nossa mente. Veja bem. De instante a instante, a corrupção se dilata, atraímos em nossos desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância. E, nesses instantes em que estamos com o nosso pensamento delituoso, estamos também se agrupando com outros irmãos que estão fora do corpo e pensam como nós pensamos, né? Pela nossa invigilância, é que se sentem garantidos por nossa incúria, prescindindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perca. Então, imaginemos, né, a nossa responsabilidade, porque o nosso pensamento, ele vai ser usado por outros amigos, irmãos, que pensam como nós e vamos juntos nos arrojarmos em grandes perturbações. E, fatalmente, nós vamos ser arrastados pela grande perca de oportunidade de usarmos melhor a nossa consciência. Obsediada fui eu, é verdade. Jovem, caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia de fuga,
porque o suicídio é quando a gente, né, traz para nós a ideia de fuga, fugir das nossas dores, das nossas dificuldades, né? Menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera a estrada primaveril, ainda jovem, né? Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falavam mais alto no presente. Então, com essa ideia dela fugir às dificuldades, ela chegou a esse ato tão delituoso e se ligou, né, deploravelmente aos desafetos do passado, de outras reencarnações, que falavam mais alto no presente. Eles estavam presentes na encarnação em que ela se suicidou, tentando também fazer com que ela pudesse voltar antes da hora do corpo físico, né? Esqueci-me dos generosos progenitores, esqueceu, né, dos seus familiares, dos seus pais, a quem devia ternura, dos familiares junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me no campo das sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. A gente abandona tudo, né? Quando pensa dessa forma e age, a gente esquece dos pais, esquece dos familiares todos, dos amigos, e pensa só em si, fugir das dores, das dificuldades. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. Veja bem, ela pensava no suicídio como se ela fosse se libertar de toda dor, de todas as dificuldades que ela passava aqui na Terra, fugir dela mesma, né? E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstruíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica de que ele que daria a existência na carne. Até que chegou o dia, né, que o pensamento dela se realizou. Pela invigilância dela ou nossa, pode nos acontecer. Refiro-me a essa hora terrível e insolvidáveis, para fortalecer em nosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Olha aí a responsabilidade, né? Da gente criar um pensamento, dar toda a assistência a ele, a alimentação a ele e viver aquele pensamento sem ter condições de fugir. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro, os benfeitores, né? Um raio de luz. Eu não deveria morrer assim, eles falavam com ela. Comecei a pensar, cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Então, muitas vezes a gente quer fugir às tarefas e esquece que aquelas tarefas tão dolorosas que passamos, tão difíceis, é a cruz que o Senhor confiou a ela, porque era a renovação dela, era a ascensão espiritual de todos nós quando sofremos, mas a gente quer fugir, né? Então, veja bem, imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou minha alma. Entretanto, na penúria do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços hirturços me rodeavam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Olha o que os irmãos influenciavam ela, dizendo, é preciso beber, né? Já os nossos benfeitores diziam a ela diferente, né? Você não deveria morrer assim. Eles inspiravam, mas os outros irmãos, né,
a levavam mesmo ao abismo devido à invigilância do pensamento, da consciência dela, que não estava reta, e também da responsabilidade do corpo físico, né? A bênção do socorro celeste fora como abafada por todas as correntes de treva que eu mesma nutrira. Veja bem, deixamos de receber dos nossos benfeitores a assistência porque o nosso pensamento está totalmente desviado da bênção maior, né? Junto aos nossos benfeitores, a gente não entra em contato com os benfeitores, ou o perigo para nós, né? E aí nos acontece certas tragédias, porque nós somos o responsável. Então, ela fugia a todas as correntes que podiam ajudá-la, porque ela estava ligada às correntes das trevas. Ela nutria aquele pensamento, e eles se fizeram presente. Debalde, minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se minhas forças, senti-me desequilibradas, e embora sustentasse a consciência do meu gesto, ela não sabia que ela tinha, né, agido de certa forma. Sorvi quase sem querer a porção com que o meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsediada. Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Corporificara imprevidente todas as forças que, na extrema hora, me facilitaram a queda. Então, veja bem, corporificava todos aqueles irmãos que também vinham ajudá-la, ela na ação, a realizar aquela ação. Eles se corporificavam. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo, todas as humilhações que pode rebaixar a mulher indefesa. Agora que me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade. Então, agora que ela viu o peso da responsabilidade dela, do que ela fez, ela se sente responsável para nos ajudar a acordar os amigos encarnados a noção da responsabilidade e da consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me impunha a recapitulação total da prova em que vim a desfazer. Então, ela aguardando, né, até hoje, que ela se refizesse, que ela pudesse voltar ao corpo. Esse é o pensamento, acho que de todos, né, que nos acontece isso. E ela pensando sempre na prova, né, dela voltar, porque ela passou por uma prova e não conseguiu vencer. Ela foi, então, deixando que aqueles pensamentos fossem alimentados pelo próprio pensamento dela, e aconteceu a ação. E ela já depois de refeita a sua consciência, sabendo que ela errou, ela vem nos ajudar através dessa história dela. E por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima, o pensamento íntimo, né? Às vezes a gente não diz a ninguém o que está pensando, mas esse pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico, né? Guardamos muitas vezes detritos na nossa casa, né? E ela está nos dizendo que o pensamento mal dirigido é um detrito na nossa casa mental. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, todos nós, né? Usamos o capricho de estarmos sempre limpos, né?
a nossa higiene exterior, usando os desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade. Movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo. O trabalho, a bondade e o estudo é como se a gente estivesse usando para a higiene da nossa casa, a higiene do nosso pensamento. Quando estamos trabalhando, a gente está tão envolvido com o trabalho, né, que a gente muitas vezes esquece de nós, a bondade e o estudo, contra a dominação de pensamentos infelizes. Aí muitas vezes a gente pensa como fazer para me livrar de um pensamento negativo que não me faz bem, né? O trabalho, a bondade e o estudo ajuda que a gente possa se envolver com o trabalho, com a bondade. Sendo uma pessoa carinhosa, bondosa, ela vai se envolver tanto e estudando, ela vai aprender a como se modificar contra a dominação do pensamento infeliz. Logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela dos nossos desejos e manifestos, porque muitas vezes o nosso pensamento a gente não consegue manifestar ele para ninguém, ninguém sabia, nem sabe o que estamos pensando, é imanifesto, né? E ela termina dizendo: cumpramos nossas obrigações, visitemos os amigos enfermos, olha aí, o trabalho, esse nos ajuda, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, do estudo, né? Tentemos a conversação robusta e edificante, jamais conversarmos coisas que não vai nos trazer benefício para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, né? Refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sobre a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque, através dele, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa. Olha, o pensamento, né? Pensamento insensato, ele traz para nós as obsessões, porque ela vai, através desses sentimentos nossos, do nosso pensamento e sentimento insensato, né, maldoso, não bom, vamos trazer a obsessão que insinua, a perseguição se materializa. E quando recordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes, quando nós despertamos para a nossa responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Que lição maravilhosa, né? Porque vai nos ensinar a usar o nosso pensamento, o perigo do nosso pensamento, né? Ele traz uma série de problemas para as nossas vidas. E nós vamos estudar no Pão Nosso também a lição número 15, que nos ajuda a refletir no pensamento. E de Paulo, capítulo 4, versículo 8, ele nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então a gente começou a pensar no prejuízo dos nossos pensamentos desequilibrados. O prejuízo que temos, né? Podemos agir de uma forma que nem imaginamos. E Paulo vem nos dizer que o pensamento honesto, que o pensamento justo, puro, amável e aquele que de boa fama, né? Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Vamos pensar no valor do bom pensamento, né? Porque já raciocinamos também aqui, refletimos no valor do pensamento sem responsabilidade, né? E Emmanuel nos fala: todas as obras humanas constituem
a resultante do pensamento das criaturas. Ninguém faz nada sem pensar. A gente pensa que, não, fiz sem pensar tal coisa, mas, segundo Emmanuel, ele está nos dizendo que o resultante de todas as obras é o pensamento das criaturas. O mal, o bem, o feio, o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Então, veja bem, se fizemos o bem, estava vivendo em nosso pensamento esse bem. O feio, o belo e o mal também já viveram no nosso pensamento antes da realização das nossas obras. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade. Porque realmente, quando pensamos na espiritualidade superior, nós vamos pensar diferente, né? Como vamos usar o nosso pensamento ligado à espiritualidade superior? Proclamando a necessidade de semelhante transformação. Nosso pensamento vai ser usado para nos transformar espiritualmente. Rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia, não, que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Não é só porque sabemos, não é só porque intelectualmente conhecemos o Evangelho. E não vamos realizar obras se a gente não pôr a mão na massa, se a gente não transformar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Quem vai nos mudar, transformar a nossa vida? Nós mesmos. Ajuda? Teremos, e temos muita. Mas ele diz aqui que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor, ele mesmo. Renovar pensamento não é tão fácil como parece, à primeira vista. Não é fácil a gente mudar um pensamento, né? Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Quando a gente sabe que o nosso pensamento não vai dar certo, não é bom, que a gente possa profundamente renunciar e dominar o nosso pensamento, porque senão piora a nossa situação. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho, como nos diz a história. Sem o trabalho, o sacrifício de coração. Porque muitas vezes também realizamos tarefa com outros pensamentos, porque nós sentimos o compromisso só de fazer, de não fazer. Mas nós temos que usar o nosso coração em todas as tarefas que formos realizar, senão o valor é muito pequeno. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais. Ah, mas eu não consigo, é tão difícil mudar, é tão difícil renunciar ao nosso prazer, né, de passear, de ficar em casa, de dormir mais cedo, a gente ter que trabalhar, ter que fazer uma visita a um irmão que está doente, ter que ajudar uma criança desamparada, a gente vai ter que trabalhar, né? Se esforçar para realizar essa tarefa. Então, muitos irmãos falam assim, mas por enquanto, nós vamos deixar para outra encarnação, né? A gente muda, olha só, modifica as expressões verbais. Tem que ser agora, nós temos que cuidar da nossa vida, cada um, do nosso ser. Nós somos espíritos no corpo físico, trazemos compromissos que são urgentes realizar. E às vezes a gente modifica até as expressões verbais. Não, mas eu sei, está difícil para você que é médium. Nossa, é muita coisa, muita dificuldade, né? Julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição da circunstância, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e a sombra permanecem na mente, né? Quais fantasmas ocultos. Por isso, as nossas dificuldades de realizar as nossas tarefas, na mudança do pensamento, na mudança dos nossos sentimentos. Por quê que nós temos essa dificuldade? Porque, né, a gente está passando, né, por essas perturbações. Porque os irmãos, quando nos vê
querermos mudar a nossa vida, surgem obstáculos, sombras, permanecem na nossa mente e a gente apoia, né? Aquele pensamento que hoje não dá mesmo, é difícil. Para mim, tenho me esforçado, mas não consigo. Então, essa sombra permanece na nossa mente. Vamos colocar luz. Não, eu consigo sim, eu vou fazer. Nem que seja o mínimo, mas eu vou fazer alguma tarefa no campo íntimo e no campo mental meu, né? Então, permanece na nossa mente quais fantasma oculto. A gente nem percebe que está obedecendo a algum pensamento que não vem, né, daquilo que a gente aprendeu no Evangelho com Jesus. E ele afirma, Emmanuel, pensar é criar. Então, tudo que nós estamos passando, nós pensamos e criamos em favor ou em desfavor de nós mesmos. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. Então, pode muitas vezes o nosso pensamento não criar situação rapidinha, mas ela vem devagarinho, né, como nos diz aqui, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental, o objeto, porque quando a gente pensa, a gente forma uma imagem daquilo que a gente gostaria, né, de bom ou de ruim. Então, ele forma um objeto formado pelo poder mental, vive no mundo íntimo nosso. O nosso pensamento é aquilo que somos intimamente, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuação ou de extinção. E aí depende de nós. Vamos extinguir todos os pensamentos negativos e dizer eu posso, eu vou conseguir, eu vou renunciar, né? E eu vou para a frente sempre. Nunca vou deixar que pensamentos sombrios me paralisem o meu progresso espiritual. Então, nós podemos continuar com aqueles pensamentos sombrios ou extingui-los, né? Buscar novos pensamentos, novas inspirações com o mundo espiritual superior. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Veja bem, se a gente buscar, nós, os discípulos que estudamos o Evangelho, se nós buscarmos compreender a essência dessa lição, que tudo que se cria aqui na Terra, a gente cria através do pensamento. Eu criei meus vícios ou eu criei as virtudes para mim. É criação minha. Então, tudo que a gente cultivar vai acontecer. Nos diz Emmanuel que muitas vezes a realização aqui da criação do nosso pensamento, né, ele pode não ser de súbito, rapidamente, mas com o tempo vai se realizando. Se pensamos em enfermidade, a gente vai ficando doente aos poucos. De repente, a gente se encontra naquela situação que nós formamos através do pensamento mal dirigido e invigilante. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a cultivar, né, a cada dia esses pensamentos de harmonia, de paz, de entendimento junto a todos aqui na Terra. Sempre lembrando que o trabalho, o estudo, a renúncia vai nos ajudar a não atingirmos situações deploráveis na nossa vida, em que vamos chorar sem ter quem culpar, a não ser nós mesmos, né? Que Jesus nos abençoe e nos ajude a relembrar essa situação, essa lição, para que a nossa vida possa ser vivida de acordo com os ensinamentos de Jesus, hoje e sempre, que assim seja.